Olá, turma. Obrigado pela presença. E, em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Presença de São Pedro, Porto Ferreira. Estamos caminhando para a nossa aula número 32, cujo tema é Coração do Destino. Como chegar a esse núcleo do coração do nosso destino, para que esse coração funcione melhor, de forma mais saudável, evitando, portanto, as cardiopatias do próprio destino. O coração é o nosso órgão onde Deus atua diretamente, é o órgão de Deus. O santuário do corpo é o coração. É pelo coração que nós trilhamos o caminho da santidade. Aqui nós trilhamos o caminho da consciência e aqui é a santidade. Adoece o coração fixado no desejo. Esse é o problema. Quando a natureza inferior domina, a região inferior do mundo do desejo toma conta do nosso ser, aí o coração cala-se. Quando o coração se cala, Deus também se cala dentro de nós. Ele fica só aguardando o nosso despertar, porque adormecemos. Adoece o coração fixado no ego. Esse também é outro problema seríssimo do signo de Leão. Na verdade, é o eixo Leão-Aquário. A fixação na miragem daquilo que você pensa que você é. Como você se define, como você se descreve, tudo que você pensa a seu respeito. Praticamente nada disso é verdadeiro. Tudo é uma falácia. É um construto, é uma representação que deriva de uma imaginação distorcida, baseada em carências, compensações, frustrações, a busca de algo que lhe falta, que na verdade não é preenchível, são na verdade as crateras, os buracos que nós temos na alma, e na medida que tentamos preencher esses buracos, nós vamos criando um falseamento ao nosso respeito, aquilo que nós entendemos que nós somos. Isso é horrível, é tenebroso. Isso gera uma coisa chamada temperamento, tendência, inclinação, personalidade. Então nós temos o zodíaco que nós estudamos incansavelmente, porque é uma fonte inesgotável de conhecimento. E como nós estamos afirmando nas nossas últimas reuniões, a presença de Plutão em Aquário é o ambiente ideal para se fomentar o anticristo, ou seja, o príncipe do egoísmo, da individualidade, é o auge de uma sociedade capitalista, é o anticristo, onde todo mundo tenta ser feliz à sua maneira, a despeito das necessidades do outro. O amar o próximo como a si mesmo, hoje a gente não poderia nem dizer que é uma utopia, é algo impensável. Então, o coração pretensioso e soberba irradia necessariamente discórdia. Uma pessoa que tem esse coração vaidoso, soberbo, em qualquer ambiente que ela frequente, ela entra no ambiente, quando sai, ela contribuiu por um desnivelamento do ambiente para baixo. Cai a vibração, aonde ela estiver. Ela deteriora a frequência espiritual do ambiente. Adoece o coração onde o Cristo está ausente. Então, a única maneira de salvar o coração é permitindo que o Cristo ingresse no seu interior e passa a comandar o seu batimento, o seu movimento, a sua circulação. Congela
o coração que bate descompassado do calor da criação. Quando eu me distancio da vida com V maiúsculo, que é a criação, e me ligo à vida com V minúsculo, que é a sobrevivência, eu caí numa cilada. Eu entrei no caminho da perdição. Um coração desnutrido gera a doença do momento, que é o solipsismo. O solipsismo é uma crença na qual você tem que resolver tudo por conta própria, você tem que aceitar que você é só, que a vida é uma solidão irremediável, e você tem que encontrar um jeito, individualmente, sozinho, de sobreviver a esse mundo repleto de pessoas solitárias. Essa é a maior contradição. Nós vivemos num planeta com 8 bilhões de espíritos solitários, onde ninguém se entende, porque é o império da Torre de Babel, como nós estamos afirmando já faz tempo. Então, o Plutão, em Aquário, ele vai deixar isso claro, que essa afirmação ela aparece no Evangelho de Mateus. Quem não está comigo está contra mim. Então, quem já não se cristificou é um anticristo. Isso tem que ficar claro. Quem não junta comigo se perde, dispersa. Então são as ovelhas perdidas sem pastor. É o mundo de hoje. É um mundo cheio de pastores de igreja, mas as ovelhas continuam perdidas. Sol, coração e amor são potências que movimentam e animam os habitantes dos céus e bombeiam a seiva da vida. Então, a conexão com os céus, com a vontade de Deus, se dá pela comunhão com essa frequência que nós chamamos de amor. E o amor ele só pode ser vivenciado de forma real, legítima, através do Cristo, porque Cristo nos ensinou a amar. Outra forma de amor que não seja a ensinada por Cristo é ilegítima, é uma ilusão, é uma fantasia. Somente o amor ensinado e praticado por Cristo Jesus redime o coração, sara o coração do egoísmo, do ódio e do maior mal que pode existir para o ser humano, que é o orgulho. Ele adorar aquilo que ele é. Ele busca legitimar, validar a si mesmo o tempo todo, nas mínimas atitudes. Ele não consegue abrir mão de si mesmo. Esse está perdido. Desenraizar o coração das terras estéreis. As terras que levam à morte. Nós precisamos cortar essas raízes para que a vida floresça. E isso não é um trabalho simples. Isso é um trabalho que exige uma tremenda disciplina espiritual. Por isso que aqui é uma escola, a Escola Rosa Cruz. A escola ensina preceitos, rituais, conceitos que nos auxiliam, nos orientam nesse caminhar, para elevar o tônus vibratório do coração e da mente. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, irradiação da alma, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Qual é uma das melhores formas de praticar a magia sagrada? Pelo exemplo, realizar boas obras em silêncio. Eros e Thanatos, amor e morte. Então, esse eixo Marte-Vênus, Vênus-Marte,
é o eixo onde atua intensamente as forças do amor e da morte. E o objetivo de um cristão é morrer de amor, morrer pelo amor, doar-se pelo amor. O amor é a fonte de inspiração. O amor é a virtude da doação sem limites. É irrestrita. É dar a vida pelos amigos, é dar a vida pelos outros, dar a vida por amor. Isso é verdadeiramente um cristão. Um cristão, de fato, ele procura inspirar-se nos exemplos dados por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o seu mestre interno. É o que nós chamamos de Cristo interno. É a voz da consciência. O amor pleno e irrestrito de Cristo Jesus a Deus e ao ser humano resultou em morte sacrificial. Não tem como escapar dessa morte sacrificial. Porque a ingratidão humana, ela retribui o amor com ódio. Isso, historicamente, é mais do que sabido. Tá certo aí, Gabi? Peraí. Ou você está me enganando? Eu não sei, peraí. Agora sim. Volta mais. Pronto. Então, a morte sacrificial do Cristo é o exemplo que todo cristão deve seguir, em algum nível. Se alguém quer viver, ou se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só. Quem é capaz de fazer isso hoje? Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha que enigmático. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha que jogo. Anjo bom, você que é um anjo, eu vou pedir sua ajuda, como sempre, num momento tão crítico como esse. Como que fica essa coisa de ganhar e perder com relação à vida? Explica para a gente, por favor. Hoje você está me complicando, hein, Oswaldo? É que você está ali muito folgado. É completamente contraintuitivo, né? Porque a gente que aprendeu a jogar desde criança, a gente ganha quando ganha e perde quando perde, né? Então essa coisa da vida na relação que passa, que a gente acha que o tempo está passando, a gente perde tempo, onde a gente vê a vida de uma forma utilitária, é natural que a gente não compreenda esse tipo de paradoxo que acontece no mundo espiritual, né? Porque a gente esqueceu que a gente está se compondo para alcançar a envergadura de um ser criador, alcançar a envergadura do próprio princípio divino, que se esvazia para que o outro seja. Então esse processo de ser vitorioso quando o outro pode ser, é o próprio processo a partir do qual Deus redime a humanidade. Uma humanidade que se desvinculou de um projeto, que passa por uma queda e é oportunizada com isso. A vida é paradoxal. E é paradoxal também quando a gente aprende a se realizar na alegria do outro. Eu acho muito interessante quando o Roden fala pra gente que é muito difícil a gente lidar quando a gente perde algo. A gente fica chateado, tudo. Mas o Roden fala que ainda é algo muito difícil para o humano, que é se realizar na vitória alheia, né? Esse congratular-se quando alguém ao seu lado alcança, quando alguém conquista, quando alguém se eleva e você silenciosamente continua a torcer por aquele ser, também é uma forma de esvaziamento, né? Então talvez esse seja um exercício, se alegrar na alegria do outro. E são exercícios que aparentemente, numa dinâmica de jogo, né, parece que é o outro que está ganhando de você, mas dentro de uma realidade espiritual onde os jogos são cooperativos e não jogos competitivos, é assim que a nutrição da alma acontece. É assim que você se realiza e no dia seguinte você encontra no seu quintal uma planta nova, uma flor que cresceu, né? É mistério. Não tem uma explicação racional como aquela, quando você é forte, você derrota quem é fraco. É um mistério, é uma aposta, é uma experiência de fé.
acreditar e experienciar que esse exercício pelo outro floresce algo em você que você não reconhecia até então. E quando você percebe, você está lá, articulando algo estranho a você, que pela graça despertou em você. Né? É mistério esse perder para que o outro ganhe. Né? Mas é uma experiência que pode ser feita no cotidiano. Não é para acreditar porque está sendo falado aqui. É uma experiência para que, em pequenas doses, num primeiro momento, a gente realize e veja como que a nossa vida responde. Né? Experimente por si o que é esse florescimento. Obrigado. Pois, que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Então, a vida vale mais que qualquer coisa. E é nessa vida que nós devemos realmente investir. Essa é a verdadeira bolsa de valores, a vida. Matrix. Ser Neo. Personagem do Matrix, da trilogia. Agora é tetralogia. O que significa? Todo o trabalho feito na trilogia inicial, o único ser que atinge os céus e tem o direito de falar diretamente com o Criador, no caso, é um criador de máquinas, mas a gente pode ver o universo como, entre aspas, uma grande máquina, um grande relógio. É o Neo. Então, todo aquele sistema operacional, aqueles personagens, trabalharam, foram coadjuvantes para que o Neo atingisse aquilo para o qual ele foi desenhado, o seu destino, que é a boa nova, a novidade. Ele inaugura um éon. Ele é um novo Noé. Então, ele é um iniciador de uma nova etapa evolutiva. Nós temos que fazer isso não pretensiosamente para toda a humanidade, mas pelo menos com relação ao seu destino. Em que medida, diariamente, o seu destino se torna algo novo. Então, existe um batismo da água, que era de João Batista, no Jordão. Existe um batismo do Espírito ou um batismo de fogo que cabe ao Cristo. Os dois são importantes. E é importante também saber discernir o que significa um e o outro e como eles se complementam. Então, João Batista, que vem anunciar a vinda do Cristo. Eu vos batizo em água, na base do arrependimento. Então ele já deu a dica. O que é água? As emoções. É a pastagem, a substância aonde você pratica o arrependimento, o perdão. Por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você deixou de ser, por covardia e por omissão. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ou seja, o batismo de fogo é o batismo da ascensão espiritual, da redenção, da ascensão. O último ato de Cristo, após a crucificação, foi a ascensão aos céus, ao trono do Pai. Ele retornou à terra só para aliviar a dor dos seus discípulos, mas a obra dele já tinha terminado. Então, o batismo de fogo é isso. É para você voltar a viver em espírito e verdade. E não escravo da sua casa material, que é temporária. Profundidade e altitude. É profundo e alto. É o Evangelho feito carne. Então, Cristo Jesus é
a vontade de Deus que se fez carne. Então, coração de Jesus, rei e centro do coração humano. Então, o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, tem que se deslocar e habitar na interioridade do nosso próprio coração. Ele tem que ser o regente das batidas do nosso coração. Isso é um trabalho esotérico. Por isso que a escola Rosa Cruz é uma escola esotérica. Ela comunica os ensinamentos exotericamente, mas o trabalho de cada estudante é individual, é esotérico, é interior. Cristo é o sumo sacerdote, preside o altar consagrado à comunhão no amor. E só ele tem essa propriedade, porque ele é o Senhor do amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O combate ao coração soberbo, autossuficiente, arrogante, que acha que já sabe, que já encontrou o seu caminho. Então, o leão de Judá é, ao mesmo tempo, o filho do homem. Então, é a combinação do Sol com Urano. O coração... Oi? Leão e Aquário. O que eu falei? Ah, Leão e Aquário, sim. Obrigado. O coração humilde irradia amor. O coração que não é humilde, ele pode até tentar irradiar amor, mas vai junto com o lado pretensioso, vai junto com a altivez, vai junto com a egoidade, poluído, portanto. Enquanto a pessoa se dá importância, ela não encontra o caminho espiritual. Ela não entendeu que é um servo inútil. Se você não entender que você é um servo inútil, mesmo que tenha trabalhado muito durante o dia, fica complicado. Porque você quer recompensa. Você atribui significado a você mesmo. É muito pobre isso. Sem sentido. Vazio. Em mim achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele perdoa, ele ama, ele cura. O sopro da fé e a luz da esperança inflamam o amor. Então, junto com o amor, como diz Paulo, as famosas virtudes teologais, fé, esperança e amor caminham de mãos dadas. Mas a virtude primorosa, a maior delas, é o amor. O amor é a panaceia universal. Alguém tem questões, perguntas? Fiquem à vontade. Estão todos salvos? Vão para o céu? Nenhuma alma está condenada? Não, só para você comentar um pouco sobre a união do intelecto com o coração. Porque a fé precisa ser uma fé lúcida. Sim. E o intelecto, ele nos guia para um caminho de sabedoria. Então, acho que se puder falar um pouquinho dessa conciliação do intelecto com o coração, para que ele possa ter essa sabedoria de se tornar um dia humilde, perdoar, amar e curar, acho que é interessante. Legal. O intelecto, a mente, em geral, ela trabalha a serviço das trevas. A mente, ela é satânica e diabólica. Ela tem grande influência de Saturno e de Marte. Marte gera esse lado competitivo, pretensioso, né? Individualista,
que está associado ao lado esquerdo do cérebro. E Saturno está muito ligado a um instinto de preservação e os medos. A mente é muito suscetível a medos. Por isso que existem tantos esquemas de proteção, seguro de vida, seguro de carro, seguro doméstico. O ser humano acha que ele pode comprar a segurança. Essa é uma das maiores ilusões satânicas, comprar a segurança. Comprar saúde, né? Eu tenho um bom plano de saúde, então eu tenho saúde. Isso é uma falácia medonha. A grande questão da mente, o que a mente não sabe fazer é esperar. A mente não tem esperança, porque ela quer resultados lógicos e matemáticos. A mente procura calcular o êxito, como chegar ao êxito e o prazo, a data. Tudo para a mente é cálculo. Cálculo é Saturno, que é a ideia de você ter uma atitude preventiva, até uma prudência, vamos dizer assim. Né? Mas é uma falsa prudência, porque ela está baseada no medo, não na confiança em Deus. Saturno não confia em Deus, ele desconfia de Deus. Saturno destrona a divindade. Saturno é um castrador de deuses, é um destruidor de ideais. Por isso que Capricórnio é um dos signos mais difíceis do zodíaco, né? Porque as trevas o procuram sistematicamente. É muito difícil o Capricórnio se livrar das trevas. Então, a mente é um agente inibidor da atividade cardíaca e do amor. Porque não sabe o que é ter esperança e fé. A mente duvida. Só o coração acredita. E amor, então, é impossível para a mente. A mente acredita que para você ter amor, você precisa ter dinheiro, por exemplo, estar bem de vida, poder sustentar uma família. Eu estava lendo essa semana a passagem da anunciação do anjo Gabriel para Maria e para o Zacarias. E o Zacarias, ele representa o intelecto, né? Então você vê que Maria, de prontidão, já recebeu a notícia e agradeceu, aceitou. E o Zacarias, que representa o intelecto, foi-lhe orientado esperar e ficar mudo em meditação profunda por 5 meses. Sim. Então você vê, tanto Isabel, a esposa de Zacarias, que concebeu João Batista, que era prima de Maria, né? Quanto Maria, foram extremamente receptivas. O feminino é cardíaco. Ele recebe a mensagem divina com muita facilidade. Mas o polo masculino é refratário ao divino, porque ele compete com o divino. Todo macho ele tem esse instinto de macho alfa, de alguma maneira ele precisa reinar. É a questão do mau leão. Ele precisa se impor perante os outros machos. Então, esse tipo de atitude masculinizante afasta o divino, porque afasta o amor. Então, vou tentar responder a sua pergunta agora. Para unir a mente, o intelecto com o coração, você citou bem, você precisa ser como Zacarias, dar um cala-boca na mente. Você tem que aprender a emudecer a atividade intelectual, para que o intelecto aprenda a ouvir o coração e não se antecipe querendo impor as suas pseudo-verdades, os seus pseudo-métodos. O intelecto é cheio de temer. Os capricornianos e os virginianos são os mais condenados nesse sentido, porque eles estão cheios de regrinha e método para ser feliz, para ter sucesso, até para evoluir espiritualmente. Isso é uma condenação. São signos muito anti-espirituais, Virgem e Capricórnio, porque privilegiam o intelecto, o conhecimento.
Lembra? O que é o batismo de água? É o arrependimento. O intelecto não se arrepende, ele se justifica. Beleza? Obrigado, pessoal. E desejamos, então, em nome de São Pedro e Porto Ferreira, que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.